Hoje de manhã fui surpreendido com a notícia. Entro na internet e olho lá. Polícia Federal cumpre buscas e apreensões contra o cantor e ex-deputado Sérgio Reis e o deputado federal Antônio de Paula. E quando fui ler a reportagem, vi que quem tinha autorizado essas buscas e apreensões foi justamente o ministro Alexandre de Moraes. E aqui eu, no meu íntimo, pensei, nossa, é o Alexandre de Moraes novamente indo atrás daquele inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, que eu tenho minhas ressalvas. Mas lendo a reportagem completa, vi que quem pediu essas buscas e apreensões foi justamente a PGR, Procuradoria-Geral da República. E aqui, louvável, até que enfim cumprimos o devido processo legal. Ou seja, o órgão que tem que investigar solicita ao judiciário medidas de investigação, atos para investigar, e o judiciário autoriza. E aí é cumprido pela autoridade policial, devido processo legal constante na Constituição. E aí é diferente do modo que foi aberto esses inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos, que eu tenho minhas ressalvas, como eu já disse. Ressalvas não em relação às investigações, pois quem é inscrito no canal sabe que eu defendo que se investigue tudo e a todos. Não seria diferente quem comete atos antidemocráticos ou fake news. Tem que ser investigado a possibilidade desses crimes. Investiga-se, a pessoa exerce seu poder do contraditório da defesa e depois, se houver indício, denuncia-se. Vai ter um processo, no processo já está comprovado o crime, que puna. Mas minha grande ressalva em relação a esses inquéritos é justamente como o inquérito começou. Começou justamente no Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo, que é vítima desses supostos crimes, foi lá e iniciou o inquérito. Ou seja, ele é a vítima, ele é a pessoa que denunciou, ele é a pessoa que vai julgar e que vai executar a sentença. Como é que isso pode no direito brasileiro? Ah, Thiago, mas eles estão respaldados no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, tem a previsão sim do Regimento Interno, mas essa previsão é para atos que acontecem dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, atos antidemocráticos não aconteceram dentro do Supremo Tribunal Federal. Fake news não aconteceram dentro do Supremo Tribunal Federal. Então não poderia começar de ofício. Deveria sim a vítima, Supremo Tribunal Federal, denunciar para a PGR analisar se houve crime ou não e oferecer a denúncia para o próprio Supremo. E aí sim, quem é a vítima iria julgar, mas isso é possível dentro da nossa legislação. Agora, o que me incomoda é a própria vítima, ela mesma começa o inquérito, ela mesma conduz o inquérito, ela mesma vai julgar e ela mesma vai punir. Isso me incomoda, porque a gente fere o devido processo legal. Diferente dessas buscas e apreensões, como eu já disse, que foi a Procuradoria-Geral da República que pediu, deferida pelo Supremo Tribunal Federal, respeitando o devido processo legal. E por falar no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, ontem a AGU, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, ingressaram com a ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, lá no Supremo Tribunal Federal, questionando como está sendo aplicado este dispositivo. Segundo a AGU, esse artigo deve ser aplicado para crimes ocorridos dentro do Supremo Tribunal Federal e, mesmo assim, tem que haver a denúncia e análise prévia da PGR. Ou seja, o Supremo é a vítima, vai encaminhar a PGR e a PGR oferece a denúncia se for o caso. E aqui sim eu entendo perfeitamente possível e rogo para que seja acolhida. Em que pese, na minha singela opinião, acho muito difícil o Supremo mesmo declarar uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade no próprio regimento dele, ainda mais em um dispositivo com tamanha força que nem esse, onde autoriza o próprio Supremo a abrir um inquérito que ele mesmo foi a vítima. E ainda se mantendo no Supremo Tribunal Federal, ontem a ministra Carmen Lúcia determinou que em 24 horas a CPI da pandemia se manifeste sobre o mandado de segurança apresentado pelo líder do governo da Câmara, o Ricardo Barros. O Ricardo Barros ingressou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, fundamentando que a quebra que foi determinada ontem, lá na CPI da pandemia, de seus sigilos bancário, telemático, telefônico, etc., ofende o artigo 53 da Constituição Federal, que prevê justamente a inviolabilidade dos dados do deputado federal. Além disso, outro ponto alegado no mandado de segurança é justamente a ausência de justificativa plausível para a quebra do sigilo. Nesse caso, na minha singela opinião, entendo, como eu já falei aqui em vídeos, a quebra de qualquer sigilo tem que ser em última ratio, ou seja,
em última ocasião. Se tem algo a provar na CPI que deve ser investigado, tem que tentar por todos os outros meios de prova. Não conseguiu? Tudo bem. Tem poder de polícia, tem poder jurisdicional. Vai lá e quebra o sigilo. Mas em última ocasião, e mesmo assim, extremamente fundamentado. Porque quebra de sigilo, em que pese ser para verificar um possível ilícito, que eu defendo a investigação, traz consigo diversas outras consequências, como a exposição de atos pessoais. Por exemplo, você quebra o sigilo telefônico do deputado. Você tem acesso a todas as conversas do deputado, independente de ser ligadas à política ou não. Você tem acesso a mensagens pessoais. Imagine aí uma situação hipotética. O deputado comete uma traição. A CPI vai saber. E olha que essa CPI já tem histórico de vazamento de dados. Aí vaza-se que o deputado traiu a esposa. Como é que isso vai ser reparado? Ah, Thiago, mas tem aí uma ação de dano moral. Sim, você pode tentar monetizar um dano, mas reparar o ato? Impossível. Já vai estar público, já acabou com um relacionamento, um ato desse. Por isso que eu falo, deve ser utilizado? Deve. Em última ocasião. Sim, tentou tudo. Há uma possibilidade de ilícito do deputado. Tentou todos os meios, prova oral, prova documental, não conseguiu o que se espera. Aí sim, vai lá, fundamenta e quebra seu sigilo. Agora, quebrar sigilo do jeito que a CPI está votando, vai lá e vota em massa, em bloco, sem requerimentos. E vai lá o presidente Omar Aziz e fala: aqueles que concordam com esses requerimentos permaneçam como estão. Aprovado. Ele não dá nem 2 segundos para os senadores questionarem, votarem contra. Diversas vezes eu vejo senadores governistas, depois que ele fala aprovado, registrando lá que eles são contrários àquela medida, como foi o caso de ontem. E isso sim, eu sou contra. Acho que deve acontecer? Deve. Independente de quem seja, se é líder do governo, se não é, se é deputado, se é senador, quem quer que seja, tem a possibilidade de um ilícito, não conseguiu por todos os outros meios, quebra seu sigilo. Fundamenta-se e quebra-se, mas em última ocasião. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.